foi visto em outro módulo, nós aprendemos como organizar e onde salvar os nossos arquivos. Eu vou mostrar para você agora como você lida com esses arquivos, como você copia um arquivo, como você apaga um arquivo, como você recupera um arquivo que você apagou por engano, como você move esse arquivo de lugar e como a gente cria atalho para esses arquivos. Então, para fazer isso, eu vou acessar a minha área de trabalho e vou acessar o meu gerenciador de arquivos. Eu criei aqui, na minha pasta documentos, eu criei um arquivo do WordPad, um arquivo de um documento de texto criado com o WordPad. Então, entrei no WordPad, salvei um arquivo, mandei salvar na minha pasta documentos, salvei ele como o Windows 8.1. Eu estou visualizando esse arquivo de uma determinada forma. O Windows tem várias formas de mostrar esses arquivos. Eu vou comentar sobre isso num outro módulo. Aqui nesta forma, que é uma forma de detalhes, ele está me dando aqui o nome do arquivo, curso Windows.1. Esse ícone identifica que é um arquivo WordPad, um arquivo de texto. Ele me dá a data de modificação desse arquivo e ele me dá aqui o tipo desse arquivo, um documento RTF. Então, normalmente este ícone está associado ao tipo de documento. Ele vai, de acordo com o tipo de documento, ele mostra um determinado desenho. Isso você vai se acostumando com o tempo e aprende a identificar que tipo de documento é aquele simplesmente pelo ícone. E também me dá o tamanho que esse documento está ocupando no meu computador. Então, eu estou aqui dentro da minha área documentos, mas eu quero organizar. Então, eu quero, por exemplo, criar uma pasta aqui dentro. Eu posso criar, da mesma forma como nós temos aqui, a área de trabalho, documentos, então, que são pastas. O que é uma pasta? Como o próprio nome diz, é uma área, a gente cria uma área nova que você vai jogando documentos dentro dessa pasta para organizar por assunto, por exemplo, por data, enfim, você pode organizar suas músicas por bandas, por discos, você vai criando formas de organização. Imagine se eu tenho, por exemplo, 1000 documentos, 100 documentos, 500 documentos e salvo tudo numa área só. Vai ficando complicado de eu organizar, vai ficando cada vez mais complicado de eu encontrar esses documentos. Então, para isso, eu posso criar pastas. Como é que eu crio pastas? Existem diversas formas de se criar uma nova pasta no Windows. Uma das formas, eu vou clicar com o botão direito do mouse, o outro botão. Para o canhoto, você vai clicar com o botão esquerdo, enfim, o botão diferente do clique. Eu tenho o clique normal, o botão que você clica com o mouse, o outro botão. Então, vou clicar, no meu caso, que sou destro, com o botão direito do mouse. O Windows me mostra um menu, onde eu tenho diversas funções. Aqui eu quero, no momento, é nova, a função novo. O que eu quero novo? Eu quero uma pasta. E ele vai me perguntar um nome para essa pasta. Então, eu vou chamar de curso Windows. Digitei o nome para essa pasta, posso clicar em qualquer local fora ou pressionar a tecla Enter. Ele criou, pronto, criou uma pasta chamada curso Windows. 2 cliques nessa pasta, eu entrei nessa pasta. Olha, esta pasta está vazia, não tenho nada. Eu tenho aqui em cima uma referência de onde eu estou. Então, eu estou dentro do meu computador, dentro de documentos, dentro de curso Windows. Como é que eu volto? Diversas formas. Eu posso ou ir uma pasta acima. Ele já me fala, olha, se você clicar aqui, você vai até documentos. Eu posso voltar para a pasta anterior, que não necessariamente é a pasta acima. Eu posso navegar de diferentes pastas. Essa daqui ele vai voltar à pasta anterior, que ele me informa aqui, olha, voltar para documentos. Ou eu posso simplesmente vir aqui e clicar em documentos. Voltei para documentos. Bom, eu já tenho aqui meu documento salvo dentro de documentos. Eu quero passar esse documento para dentro de curso Windows. Como é que eu faço isso? Existem diversas formas. Eu posso copiar esse arquivo para dentro da pasta curso Windows. Eu posso mover esse arquivo para dentro da pasta curso Windows.
Então a gente pode, ou eu posso transferir de local, ou seja, eu tiro ela de dentro de documentos e jogo ela dentro de curso Windows, ou eu posso copiar, eu mantenho ela aqui dentro e ponho uma cópia dentro de curso Windows. Eu vou mostrar primeiro o recurso de copiar, por quê? É o recurso que você vai utilizar muito, por exemplo, no caso de um pendrive. Você precisa enviar um documento para uma pessoa que te emprestou um pendrive ou você espetou o seu pendrive e precisa abrir um documento num outro computador. Como é que eu faço isso? Uma das formas, existem diversas formas também, eu clico no documento, mais uma vez botão direito, eu vou copiar. O Windows possui essa nomenclatura, é importante se acostumar que você vai utilizar ela em diversas áreas de diversas formas. Eu vou copiar esse arquivo. Existem muitos atalhos de teclado que facilitam muito. Você provavelmente deve ter ouvido falar, dá um Ctrl C. Se você olhar no seu teclado, você vai ver que tem uma tecla que chama CTRL, que é conhecida como, que é a abreviação de Ctrl. Essa tecla, se você pressionar essa tecla em conjunto com a tecla C, eu aperto a tecla Ctrl e depois aperto a tecla C, esse é o famoso Ctrl C, eu vou copiar. Então, vou efetuar o comando aqui pelo mouse, clico no botão direito, copiar, copiei esse arquivo. Mas copiou para onde? Calma, esse arquivo foi copiado para a memória do seu computador. Então, você simplesmente enviou uma informação para o Windows e falou, olha, eu copiei esse arquivo. Para onde? Para a memória. Então, Windows, esse arquivo aqui está na memória. E agora eu vou colar esse arquivo onde eu desejo. Então, vamos supor que ou eu vou vir dentro da pasta Windows, mas ao invés de ser a pasta Windows, poderia ser um pendrive que tivesse espetado aqui e eu ia clicar em cima desse pendrive e realizar o mesmo procedimento. Então, entrei na minha pasta Windows. Da mesma forma como tem o atalho de teclado Ctrl C, que é o copiar, eu posso utilizar o mesmo atalho, a mesma forma que é o Ctrl V. Então, da mesma forma, eu vou clicar na tecla Ctrl e no V e ele vai colar. Se não quiser utilizar o teclado, apenas como uma referência, você deve ouvir muito falar, dá um Ctrl C, Ctrl V, são esses comandos. Da mesma forma como nós copiamos, eu vou vir aqui, todas elas fazem a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, só são formas diferentes de realizar uma tarefa. E vou selecionar o comando colar. Cliquei em colar, pronto. Dentro da minha pasta curso Windows, agora eu tenho o arquivo curso Windows. Se eu vier aqui dentro de documentos, ele continua aqui. Por quê? Porque eu utilizei o recurso copiar, então ele criou uma cópia. O que é importante saber é o seguinte, eu tenho uma versão desse documento aqui e tenho uma versão desse documento dentro da pasta curso Windows. Se eu entrar no meu editor de texto e alterar esse documento, então eu vou efetuar 2 cliques para abrir simplesmente o meu editor, vou digitar aqui o texto cópia, salvar e fechar esse arquivo. Eu editei este documento. Se eu voltar na minha pasta documentos e abrir esse arquivo, eu não tenho mais o cópia aqui. Então, eles são documentos completamente diferentes e independentes. Eu simplesmente tirei uma fotografia daquele documento naquele momento e criei uma cópia dele, mas criei um novo documento. Não era isso que eu queria fazer. Como é que eu apago este documento? Por padrão, o Windows utiliza a tecla Delete para apagar um documento. Você pode simplesmente selecionar esse documento e vou pressionar no teclado a tecla Delete, que é o mesmo que eu clicar com o botão direito do mouse e selecionar Excluir. Os dois têm a mesma função. É mais intuitivo você pressionar a tecla Delete, mas os dois possuem a mesma função. Clico em Excluir, o documento sumiu. Não está mais aqui. Perdi o documento? Não, você não perdeu o documento. Dessa forma que nós realizamos, o Windows, por padrão, joga o documento onde? Dentro da lixeira. Então, eu vou minimizar aqui a minha tela. E se vocês repararem, agora nós temos a lixeira como se estivesse com papel dentro, ou seja, nós estamos com a lixeira cheia. Se eu clicar 2 vezes em cima da lixeira, ele vai abrir e está aqui o meu documento que eu apaguei.
Ah, não era isso que eu não queria apagar esse documento. Como é que eu faço? Clico, abrir a lixeira, estou dentro da lixeira, clico com o botão direito dentro desse meu documento e dou um restaurar. Ao clicar em restaurar, ele sumiu da minha lixeira, fecho, volto lá para a minha pasta, estou dentro de curso de Windows, o documento está aqui novamente. Uma outra forma de realizar essa, ao invés de copiar, de eu mover o documento, eu vou apagar novamente esse documento, pressionei a tecla Delete no teclado. A outra forma é, eu clico em cima do meu documento apenas uma vez para selecioná-lo, e isso é importante. Tudo que você fizer com o botão direito do mouse, todos esses procedimentos, ou mesmo os atalhos de teclado, valem para o que tiver selecionado. Se eu quiser apagar a pasta inteira, eu clico em cima dela, ela está selecionada, e aí eu vou ou excluir por aqui, ou pressionar Delete. Se eu quiser realizar uma tarefa com aqui o documento do Windows 8.1, eu vou clicar em cima dele e vou selecionar aqui recortar. Quando eu seleciono recortar, reparem que ele mudou aqui a cor do ícone. O ícone estava mais forte, ele fica opaco. Se eu vier agora aqui dentro da tabela da pasta curso Windows e vou dar um colar, pronto, colei o documento aqui dentro. Só que quando eu voltar para documentos, ela não existe mais. Então, eu movi este documento da minha pasta de um determinado local para outro local.